Fala, galera, mais um Pod Juliano na área. Vamos começar aqui um podcast super diferenciado. A gente vai falar sobre marketing digital com um especialista de marketing. Mas antes disso, eu quero falar para vocês que o Pod Juliano é uma realização da Conecta Comunicação. Acessa aqui o Instagram das meninas aqui, vocês vão ver que trabalho fenomenal elas fazem. E patrocínio Juliano Colchões, Conforto e Design. Está rolando o Festival Simons na Juliano Colchões, você não pode perder. É o melhor momento para você garantir a sua melhor noite de sono. Vamos começar? Vamos embora. É isso aí, galera. Então, estou aqui com o especialista de marketing, Paulo Vieira, um dos sócios da Trek Assessoria de Marketing. A gente vai bater um papo aqui muito bacana, né? Vamos falar sobre marketing digital, vamos falar da experiência do Paulo. Então, Paulo, o que eu queria conversar com você? Me explica, né, conta um pouquinho pra gente como é que é o seu trabalho na Trek, como é que vocês desenvolvem, conta um pouquinho pra gente. Tá. Vamos lá. A Trek, ela começou um pouco antes de ser a Trek, né? A gente trabalhava em outro projeto, né? E com a finalização dessa outra operação, a gente se juntou, eu e Danilo, né? E a gente iniciou a Trek, tá? A ideia da Trek, ela é além, a criação da Trek, né? Ela é além só da gestão de tráfego, né? Certo. Que é o que muita gente vem entregando por aí. E quando a gente pensou na Trek, a ideia nunca foi essa, nunca focar só no gestor de tráfego, né? Porque gestor de tráfego, a maioria da galera entrega isso, e a gente entende que não é isso que faz o jogo virar, né? O tráfego pago hoje, ele é só uma engrenagem das várias engrenagens do marketing digital. Entendi. Né? Então, a gente, na criação da Trek, a gente pensou muito nisso, né? A gente pegou tudo que a gente viu da outra operação que a gente sentia falta, né? E do mercado, e nasceu a Trek, né? Como transparência, comprometimento, porque assim, uma coisa é você prometer um resultado, que é o que muita gente promete, certo, e outra coisa é você se comprometer a entregar resultado, né? Você prometer ter o foco ali de mostrar resultado para o cliente, né? De buscar resultado para o cliente, não vender uma coisa que não está dentro do seu controle especificamente, né? Até porque o marketing digital trabalha 4 mãos, né? 2 da Trek e 2 do cliente. Até porque o cliente, ele também, eu acredito, né? Assim, como de certa forma leigo, mas que entendo também um pouco do marketing digital, porque o cliente de vocês, ele também precisa cooperar para que as coisas funcionem, né? Não simplesmente vocês irem lá, né, ajustarem, fazerem, né, um tráfego numa rede social ou na outra, se o cliente também ele não faz uma colaboração, né, dentro do que vocês conversam, né? Porque vocês têm reuniões quinzenais, né, com seus clientes, não é isso? Até para poder bater, né, tá bem alinhado, né, o processo, né? Isso, a gente tem reuniões assim, no início, quando um cliente inicia com a gente tem algumas reuniões a mais, né, para entender toda a empresa do cliente, desde uma reunião de público, quanto um kick-off, para a gente entender como entender mais sobre o cliente. Entendi. Né? Você explica um pouquinho esse termo, kick-off, porque eu acho que a galera que vai assistir a gente não vai entender muito bem. É uma reunião mais... é um pontapé inicial, né? Entendi. Então, é uma reunião onde a gente conhece o cliente, conhece quem está envolvido no projeto, a história da pessoa. É um start de relacionamento propriamente dito ali, para poder entender, criar um ambiente mais ali sinérgico ali, para poder ver como que você vai tratar o cliente, né? Porque, assim, até tirando um pouquinho lá pela Juliano Colchões, a gente ali naquele contato, né, com o cliente imediato no dia a dia também precisa estar criando uma sinergia para poder entender melhor, né,
obviamente com perguntas que eu tenho certeza que vocês fazem, para poder estar ali entendendo e estar orientando, né, o cliente da melhor maneira possível. O processo hoje que a gente tem, quando um cliente entra, por exemplo, ele já responde um briefing, né, onde a gente faz o estudo desse briefing, faz a reunião de kickoff, né, para tirar as dúvidas do briefing e conhecer mais com as palavras dele, além de um digitado só, né. Depois a gente vai ali para uma reunião de público e a gente faz um diagnóstico da empresa como um todo, né? Desde digital, físico, presença nas redes, né? Qual é a maturidade do marketing da empresa, né? E após isso a gente faz um planejamento para esse cliente. Entendi. Né? E assim, vem cá. Por exemplo, vocês acreditam que marketing, ele também é venda? Com certeza. Né? Porque eu entendo que quando você faz a gestão de tráfego, né? Quando você está ali como especialista de marketing, eu acredito que muitos clientes de vocês entendam que a melhor forma de mensurar, né, se está dando certo é se as vendas estão acontecendo. Claro que existem outras métricas, né, de verificação, né, até para poder melhorar, né, a forma, né, enfim, cada vez mais estar em melhoria contínua dos processos ali, da gestão do tráfego e das sugestões, né, para poder melhorar. Mas você acredita que no final das contas a maioria dos seus clientes, ou se não todos os seus clientes, eles veem que o resultado mais importante é a venda? A gente conversa isso internamente, que os clientes olham sempre para as duas últimas linhas, né? Que é ali a quantidade de venda, né? E o dinheiro no bolso. Claro. Né? Então, a gente precisa trazer um nível de consciência sobre um todo, né? Para a gente estar sempre mostrando, agregando valor ao nosso trabalho, né? Porque, como eu disse anteriormente, a gente é um trabalho a quatro mãos, né? Então a gente depende de um atendimento, a gente depende de outras funções que o cliente faça, né? Para a gente atingir um resultado. Então, a gente busca trazer isso para os nossos clientes também, entendeu? Essa geração de valor, né? Para o que a gente faz e o que precisa melhorar. Então, a gente vai além do tráfego, entrando na parte de atendimento, entrando na parte de produto, se o produto está sendo apresentado legal, se ele está com preço bom, a gente faz cliente oculto com concorrente, né, para saber se está com valor legal, se ele está dentro do valor de mercado, porque isso tudo são vários fatores que interferem na linha final do resultado, né? Então, ele só olha para aquilo, mas a gente tem que abrir os olhos dele para ele enxergar um leque maior. Sim, porque são várias métricas, né, para poder entender e para poder você estar convertendo aquilo ali, né, para poder no final gerar o resultado que é a venda. Exatamente. Tudo no marketing tem que ser metrificado, né? Certo. Porque sem métrica a gente não consegue enxergar e fazer nada, né? Que a gente não consegue ver ali de fato o que está dando um resultado, o que deu errado, qual estratégia foi boa. E hoje na Track a gente começa até isso para saber se o cliente está tendo um ROI ou não, o retorno sobre investimento, né? Legal, galera. Pega essa dica aí. Desde o início, quando a gente calcula ali os custos variáveis, né, do cliente, que são a margem de contribuição, na verdade, né? Que é a margem que contribui para os custos fixos da empresa, né? Que são aqueles custos que são a partir de uma venda. O cliente só tem esses custos quando ele faz uma venda. Por exemplo, imposto, taxa de maquininha de cartão, o custo do produto. Então não adianta a gente pegar, não tirar isso. Você tem um colchão.
Eu vendi o seu colchão por 3 e a gente gastou 500 para vender. Tipo, beleza, mas e o custo do seu colchão? E o imposto que você pagou? Tem toda a análise, né? Exatamente. Então, o marketing, ele abrange, né, diversas áreas, assim, né? E para você poder chegar, diversas métricas, na verdade, para você poder chegar, né? Tem um custo do colchão, o custo da mercadoria vendida, tem o imposto que está incidindo ali, mas tem a questão, né? Qual a região de entrega, quanto que gasta para entregar, né? Tem todas essas métricas para a gente poder chegar num denominador que seja comum e para poder fazer o negócio acontecer. Exatamente. Não. Até as métricas a gente são importantes até mesmo a nível de tráfego mesmo, né? Por exemplo, às vezes a gente está rodando um criativo que está com custo por lead baixíssimo, por exemplo. Ele traz muito volume, mas ele não traz oportunidade de venda de fato. E às vezes um criativo que está rodando, que tem um custo por lead um pouco mais alto, ele traz muito mais retorno de vendas e oportunidades, né? Do que o outro que está gerando um custo por lead mais baixo. Então a gente analisa tudo isso para ter um resultado legal, né? Quando isso acontece, vocês pegam, né? Vocês analisam para poder entender, e tudo também vai muito da proposta do cliente, né? Do que o cliente, o que o cliente ele quer naquele momento, né? É claro que é a venda, mas o que ele está objetivando naquele momento, né? E assim, tem cliente que entende um pouquinho a mais, tem cliente que é mais aberto, né, para as informações que vocês passam, para as orientações, e tem aquele cliente que acaba, tipo assim, ele sabe que precisa investir no marketing, sabe que hoje o marketing ele é feito dentro das redes sociais, vamos dizer assim, e aí ele não entende. Como é que vocês orientam esse cara? É mais difícil, eu acredito, né? Mas, né, vocês têm algum tipo de estratégia para abrir a mente desse tipo de cliente, para poder entender melhor, né, e tudo mais? Porque, assim, vocês atendem um Brasil inteiro, né? Então, como é que é feito isso? Eu sou meio suspeito de dizer, né, porque eu criado no meio disso, mas eu acredito que tudo é venda, né? Principalmente no nosso trabalho. Então, assim, a gente, o nosso trabalho é venda o tempo inteiro, né? Entendi. Não só de um produto, né, de um serviço, na verdade, mas de uma ideia, por exemplo, né? Então, assim, a gente busca sempre entender o perfil de cada cliente, né? Porque a gente tem diversos perfis de clientes dentro da empresa, né? Então a gente tem que, cada um a gente conversa e age de uma forma diferente, né? Porque cada um tem ali um perfil, né? Um tem um perfil mais controlador, o outro já é meio tranquilo, assim, deixa por nossa conta, então a gente vai tratando cada um de uma forma diferente. E sempre vendendo, né? Vendendo a ideia, vendendo o que ele precisa, né? Sim. Eu acredito muito nisso, que tudo é venda, desde não só de retorno financeiro, né? Mas uma venda de uma ideia ali, né? Sim. Não, entendi. Que foi como você falou, cara, é venda o tempo inteiro, porque para que a sua venda aconteça, a venda do cliente precisa acontecer. Exatamente. Né? Isso para a galera poder, tipo assim, ficar bem claro, né? A Trek, ela é uma assessoria de marketing, mas a função principal dela, se eu posso dizer assim, é a sua venda acontecer. A venda dela acontece, mas o principal é fazer sempre a sua venda acontecer e você cada vez mais está otimizando essa venda, está alcançando mais resultados e mais lucro, que é o que faz sentido, correto? Correto. No início a gente ficou até um pouco na dúvida, né, de qual nome escolher para Track, né? A gente escolheu o Track, beleza, mas e aí, o que a gente faz? Né? Porque a gente não é uma agência, a gente não é
só gestão de tráfego, né? A gente não tem o que a gente de fato quer, o que a gente de fato faz, um nome que resuma, né? Então a gente teve muito essa dificuldade para apresentar. No início de encontrar um nome. Exatamente. A gente acabou optando por assessoria mesmo, mas ainda não está ali no que a gente quer, porque tanto eu quanto o Danilo, a gente acredita muito a gente gosta muito na mistura ali de um marketing com algumas estratégias publicitárias, por exemplo. Entendi. A gente gosta muito dessa mistura, né? O que eu não vejo muito por aí. E você tocou num ponto importante, né? Porque marketing é uma coisa, publicidade é outra. Exatamente. Eu me formei em marketing, né? Eu cheguei a começar a fazer faculdade de publicidade e propaganda, fui até o 2º período, mas na época eu não trabalhava, não era desse segmento, né? Inclusive, quando eu me formei em marketing, fiquei um tempão sem atuar na área diretamente, né? Sempre trabalhei com vendas, com comércio, mas nunca... Não, o Paulo Vitor já revelou o segredo que eu ia revelar aqui. Ele vem do varejo, ele vem do comércio. Então, assim, ele tem uma expertise dupla. Ele entende do marketing, né? Mais precisamente do marketing digital, enfim, ali, que é onde ele é o especialista. Mas ele também entende a parte do varejo, né? E que é muito importante isso, porque ele não é um profissional que ele simplesmente ele está dentro de uma sala, né, em frente a um computador e está ali fazendo, né, enfim, o trabalho dele. Ele é um cara que ele entende dos processos, como que funciona no dia a dia dos seus clientes, né? Eu acredito que vocês também tenham clientes de outros segmentos, mas que dentro do varejo, o cara que trabalha com venda, como a Juliano Colchões, tá? Só para vocês saberem, a Juliano Colchões é uma cliente da Trek e a gente constrói um relacionamento já há muito tempo. E o Paulo Vitor, quando ele e o Danilo começaram a Trek, por ele morar aqui no Rio de Janeiro, ele veio até minha loja. Nós somos de bairros um pouco distantes, mas ele veio até minha loja. Eu falei, cara, será que esse cara vai vir mesmo aqui, né? Juliano Colchões e tudo mais? Não, o cara veio. E aí a gente começou a conversar. E aí ele explicou, não, eu venho do varejo e tal. Então, aproveita já que você já começou a revelar o segredo, conta um pouquinho disso aí. Você tá com a gente desde a antiga operação com a gente, né? Sim, desde a antiga operação. Já tem aí uns 3 anos, se eu não me engano. Sim, sim. Bom, vamos lá. É verdade, cara, a gente tá bastante tempo juntos ali. Na Trek, na operação, tem 1 ano. Só na Trek, só de Trek tem 1 ano. Na outra operação tem mais 2. Caramba. Isso aí, galera, ó, confiança no trabalho deles. Não tô aqui falando por falar, não. É porque realmente o trabalho dos caras foi o que a gente falou antes. A gente conseguiu criar uma sinergia ali de relacionamento, né? Então, assim, automaticamente eu fui conseguindo passar para eles o que eles precisavam para poder ali a gente ajustar. A gente foi um entendimento muito bacana entre a Juliano Colchões e a Trek. E aí o trabalho foi seguindo e a gente está junto já esse tempo todo. Sim. Cara, eu comecei no comércio, né, desde sempre. A sua família tem comércio? Exatamente. Né? Eu fui criado no meio disso, né? A minha tia começou isso há muitos anos atrás, né? Minha mãe era bem novinha na época e minha tia tinha loja de roupa feminina, né? E ela chegou a ter 17 lojas, né, em shoppings. E minha mãe trabalhava com ela. Entendi. Né? Minha mãe chegou a ser supervisora dela. E minha mãe, sozinha, com 2 filhos, né, eu e meu irmão, eu sou o mais novo, né? Então eu sempre estive com ela, né? Meus finais de semana já eram trabalhando com a mãe, trabalhando. Né? Vivia em shopping, né? Ela ainda dava aquela fugida, me levar ali
né, para aproveitar um pouco que estava no shopping, mas minha infância sempre foi no meio disso, né? E eu sempre fui uma criança muito curiosa, então, assim, minha mãe sempre foi me ensinando tudo, né? Me mostrando, me ensinando, me preparando, e eu sempre gostei do assunto, sempre perguntava sobre rolava tudo, aquela né? curiosidade, né? Exatamente, era um assunto que eu sempre curtia, né? Ouvia ela falar, e isso, ao longo do tempo, foi ficando cada vez mais forte, né? Ela saiu da minha tia, né? Foi trabalhar em outro lugar, né? Por um problema familiar delas duas, e ela começou trabalhando para os outros, depois ela começou em feira. Entendi. Ela começou a fazer feira e tal, e começou a ter uma loja, depois duas. Então hoje... a veia empreendedora está dentro da sua família, né? Porque, pô, sua mãe foi uma guerreira, né? Continua sendo, né? Inclusive, com certeza. Né? Hoje em dia ela está com 4 lojas, né? A gente conseguiu ter um crescimento ali bem grande comparado ali ao que era, né? E assim, eu sempre participei disso, né? Então, meus castigos, por exemplo, fazia alguma besteira na escola, tirava nota baixa, era trabalhar, né? Então, eu já participei ali de todos os cargos possíveis dentro da empresa. O que eu acho hoje, eu vejo muitos empresários, eles, donos de empresa, eles não sabem fazer tudo dentro da empresa. Entendi. Né? E é uma coisa assim que eu acho importantíssimo, porque até mesmo para você cobrar, você tem que saber fazer tudo ali. Sim. Né? Não, cara, concordo plenamente, porque quando eu comecei também ali com meu pai, desde pequenininho eu já andava ali dentro da loja, né? Às vezes férias ou outra, né? Às vezes meu pai convidava ali, não, vamos lá, convidar não, né? levava. Não, vamos lá, ia com ele para dentro da loja. E quando eu comecei a trabalhar com ele, cara, também caía para dentro de tudo. Entrega, arrumação, limpar, atender telefone, começar ali a atender um cliente. E tem hora que você vai aprendendo também com a sua experiência, mas tem hora que você não sabe a resposta, você fica dentro, fica ali meio travado, mas você tinha que ir, e aí as coisas foram indo. E eu concordo plenamente com você. O cara, ele não pode, assim, não que não é uma regra específica, mas é muito importante o cara entender, o cara que está ali no comércio, ou mesmo numa empresa maior, ele tem que entender todos os processos. Ele tem que pegar, no meu caso, saber carregar um colchão, segurar assim um colchão mais pesado, como é que ajuda, como é que não ajuda, como é que é a montagem de um box-baú, como é que tem que entrar num prédio, não cabe no elevador, como é que faz, né? Atender um cliente dentro da loja, ter conhecimento, porque no meu caso é uma venda técnica, envolve outras questões, aí você vai galgando tudo. Até porque, assim, você não precisa nem saber fazer, mas você precisa saber, pelo menos, saber como faz. Exatamente. Né? Exatamente. Porque o que eu vejo muito também é quando alguns empresários vão passar algo para os funcionários, né? Eles simplesmente façam, tem que fazer, olha só, tem que fazer isso aqui. E a pessoa faz, mas ela faz, às vezes faz até alguma coisa insatisfeita, porque ela não sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. Né? Então, tem que ter um porquê, vejo... tem que ter ali vamos dizer assim, a justificativa ali, que você está fazendo isso exatamente por esse motivo, assim, assado. Porque isso é importante, porque ajuda em tal coisa, tanana. Porque se ela deixar de fazer ou fazer de qualquer jeito, que ela não sabe a importância daquilo. Né? Então, ela, quando pega um objetivo ali para fazer alguma coisa que a gente pede, né? Ela acaba pegando e fazendo da forma que ela acha que tem que fazer, né? Quando a gente passa um porquê daquilo, ela já muda a forma de fazer, né? Porque se tiver uma importância, ela já
E isso daí também vai muito de encontro, né, quando você está trabalhando no marketing digital com os seus clientes, né? Você também, Com certeza. Você também, eu preciso que você faça isso, porque existe essa importância, essa necessidade, né? Isso é normal, né? Assim, vamos dizer assim. Mas aí vem cá, aí você começou lá com sua mãe, e aí depois você... Cara, eu comecei com a minha mãe trabalhar mesmo, tipo, ganhar um dinheirinho e tal, né? Com uns 12 anos de idade, né? Sim, já etiquetando, dobrando, principalmente dezembro, né? Como é loja de roupa feminina. Dezembro, final do ano, eles são os meses mais fortes. Então, eu já comecei ali, né? E saí e voltei para a empresa algumas vezes, né? Como uma empresa familiar, a gente teve ali alguns... Tem alguma espetada ou outra, né? Alguns desencontros, né? Mas eu via que tudo me levava para vendas, né? Entendi. Já trabalhei em diversos lugares, né? Trabalhei em autoescola, já trabalhei, fazendo rota, vendendo produtos para borracheiro. E outros lugares também, né? Senão eu vou ficar falando vários lugares. Então, tudo me levava para venda, né? Então, essa última vez que eu trabalhei com a minha mãe, né? Tem 3 anos atrás. A relação não estava legal, né? Em casa, havia ali uma relação não tão boa, porque sempre foi eu, ela e meu irmão dentro da empresa. Então, eu trabalhava na parte tanto de marketing quanto na parte ali das lojas, mais comercial, né? Meu irmão ficava mais na parte burocrática e minha mãe na parte de criação e produção. Sim. Então, sempre gostei de estar nessa parte. Minha mãe sempre confiou muito em mim e me via sempre nessa parte ali mais comercial, parte de marketing. E eu decidi sair e com o contato que eu tive com as empresas de marketing atuando na nossa empresa, né, a gente como cliente, eu curti esse lance de tráfego, curti esse lance de marketing digital, e como eu já era formado, eu falei, bom, eu vou atuar na minha área e vou atrás disso. Aí eu saí da minha mãe, fiquei ali uns 2 meses estudando, e o Danilo me recrutou, né? O Danilo, na outra operação antiga, o Danilo era meu superior, né? E ele me recrutou, e dali foi só crescendo, criando uma relação. E dali deslanchou, né? Às vezes é aquele negócio, né? As coisas vão acontecendo, mas acaba tendo um propósito no final, né? E hoje você é o sócio da Trek, né? Ali, exatamente, né? Atuando ali. Um sócio e um irmão. Aí. Pô, show de bola. E assim, né? Cara, fala um pouquinho, porque a gente tem hoje o Google, né? E a gente tem redes sociais como Facebook, como Instagram, tem o TikTok aí, mas eu, Juliano, não vejo o TikTok como assim, pelo menos ainda não vejo o TikTok como uma rede social interessante para fazer marketing, para fazer tráfego. Hoje, o que você considera que seriam as principais, né, as principais redes para ter o tráfego? Cara, eu não acredito que tenha uma principal de fato, né? Eu acho que no marketing tudo é teste. Entendi. Né? Mas, na teoria, né, até mesmo pelos testes, a gente vai de acordo com o diagnóstico que a gente faz da empresa, né? E com alguns embasamentos do que já deu certo. Né? Então, por exemplo... Até a questão do público-alvo, né? Sim. O que acontece? O Google, por exemplo, é mais fácil você vender primeiro para quem busca você do que você vender para alguém que você
tá oferecendo alguma coisa, né? O que acontece no Instagram, no TikTok, no Facebook, né? Que você paga para aparecer, né? Entendi. O Google até tem o YouTube, a rede de display que você paga para aparecer, né? Mas eu gosto bastante. O que eu mais uso, né? O que eu mais gosto é a rede de pesquisa do Google, né? Que é mais fácil você vender ali para quem tá procurando o seu produto, né? Que já tem uma dor, do que alguém que não tem essa dor e tá aparecendo ali para ela, né? Então, eu acho que vai muito de cliente para cliente, produto, o que o cliente trabalha, qual é o público-alvo, né? Porque, por exemplo, o seu público é um pouco mais velho, digamos assim, né? Então, não é uma galera que olha um TikTok, por exemplo, né? Entendi. O que muda já para uma roupa feminina um pouco mais jovem. Já é uma galera que tem o TikTok, que tá sempre no TikTok. Aí já vale mais a pena tá num TikTok do que num Google, por exemplo, né? Então, é muito sobre isso. É muito da necessidade do cliente e do que ele precisa, né? Lá na Track a gente gosta sempre de focar primeiro no que o cliente realmente precisa, né? A gente não vende sem o cliente precisar, eu vou pegar, eu vou fazer Google, vou fazer Meta, vou fazer TikTok, vou fazer Pinterest, sendo que, tipo, o cara não precisa disso tudo. O cara primeiro precisa de um Google e de um Instagram bem feito para depois a gente ampliar. Não precisa abrir todos os leques, né? Canaliza ali, faz o Google e o Instagram ali super bem feito para começar ali, né? Criar. Exatamente, a gente vai conquistando aos poucos, né? Primeiro, e é isso que eu acho que muita gente falha, né? Primeiro você tem que fazer o básico bem feito para depois você melhorar, né? Entendi. Não, cara, são várias questões assim super interessantes que a gente conversou hoje, né? E acho que a gente vai ter que marcar mais um podcast aqui, mais uma vinda sua aqui, porque tem um monte de coisas assim para perguntar, para falar. E aí até a galera que estiver assistindo a gente também, deixa os comentários aí, deixa perguntas, deixa suas dúvidas, porque a gente, né, vai aproveitar o que vocês estão perguntando, o que vocês estão comentando ali, para a próxima vinda do Paulo aqui. E eu espero que o Danilo venha. Né? Galera, Danilo mora na Bahia, em Salvador. Então, ele está devendo uma visita aqui no Rio de Janeiro, já fica registrado, para que ele venha aqui e participe com a gente aqui no próximo Pod Juliano e falando sobre marketing digital. Paulo, queria agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito legal, você passou muita informação interessante. Eu tenho certeza que a galera vai adorar. E também, para conhecer mais um pouquinho do trabalho da Track, o Instagram da Track vai estar aqui embaixo. Vocês podem ir, acessem o Instagram da Track, tá? Vai ser super bacana, vocês vão bater um papo lá com eles. E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. Paulo, obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Galera, chegou o final aqui do Pod Juliano. Essa edição foi muito legal. Super divertida, e eu gostei bastante, até porque é um tema que me interessa muito. E é isso. Muito obrigado, tamo junto, um abraço, tchau, tchau.